Fala pessoal, bom dia. Começando aqui mais um vídeo, hoje já é quinta-feira. E essa semana aí por enquanto, né, foram 2 trades, 2 stops. A gente quase teve um take, mas não executou a nossa ordem. Então tá uma semana, um mês na verdade, começou não muito bom. Mês passado não foi legal, mas assim, é aquilo que eu falei, né? Eu vou colocar pra mim seguir 20 trades sem mudar nada, para eu ver como tá a minha taxa de acerto e sim entender, né, se eu preciso mudar, se eu tô errando a leitura, o que eu tô fazendo e o que eu vou fazer nos próximos passos. Então faltam aí mais 18 trades para a gente ter uma estatística que vale a pena poder observar. E bom, como eu falei, né, hoje é quinta-feira, eu tenho bastante reunião hoje à tarde, todas de venda, né, nenhuma vai ser com o cliente hoje. E por enquanto de manhã eu também tenho algumas coisas para fazer, tô vendo como que eu vou organizar isso, porque eu tenho que comprar comida, eu tenho que ir a parte da fisioterapia, ele dar uma olhada, conversar, né, porque semana que vem eu vou fazer cirurgia. E é isso por enquanto, vou pular ali para os gráficos, dar uma analisada, ver o que tem para hoje. E é isso. Voltando aqui nos gráficos, né? Eu dei uma apagada sem querer aqui, mas a leitura do diário basicamente ainda continua a mesma coisa. Aqui seria a estrutura do diário com esse order block aqui, né? E ele varreu essa liquidez aqui dentro da nossa estrutura. Então agora o próximo alvo do diário seria novamente buscar esse topo aqui. E aí a gente precisa esperar o gráfico ir alinhando para a gente poder fazer compras ali. E aí dentro de uma hora, né, o que a gente tem? Essa aqui seria a estrutura principal, né, que rompeu lá em cima e ainda não voltou, não fez nada. Porém, essa seria a nossa estrutura principal de baixa do uma hora. Marcar o range aqui. E aí, dentro dessa estrutura, a gente tem alguma liquidez interna, que seria essa liquidez. Temos essa liquidez aqui também e essa liquidez aqui também. E aí a gente tem essa região, que seria o order block maior ali. E lembrando que aqui no diário, né, numa coisa mais próxima ali, a gente tem também esse fair value gap aqui, que seria o nosso próximo alvo ali, né, o nosso alvo mais próximo do tempo menor. Esse seria o alvo que seria basicamente acima daquele topo ali. Só que o que acontece aqui? Agora, dentro do uma hora aqui também, né, sabendo que a gente tem aquela liquidez e tem essa região acima, o gráfico, eu imagino, né, que ele esteja vindo buscar essa liquidez aqui do topo como alvo. Então, eu vou colocar ali como liquidez. E aqui nos 5 minutos, né, dentro dessa própria estrutura, eu vi que ele varreu uma liquidez aqui dentro, fazendo um sweep. E aqui eu ainda vou olhar, mas pode ser que tenha, né, alguma estrutura. Porém, ele fez um sweep ali, então significa que agora a tendência é ele buscar aquele topo. E aí, entrando para os 5 minutos, né, como ele fez o sweep, ele agora já alinhou o fluxo para a gente aqui. Esse aqui seria a estrutura do fluxo e ele voltou, né, dentro dessa região de fair value gap aqui. Porém, o que eu vou estar tomando cuidado, né, porque dentro daqui dessa estrutura a gente tem esse order block menor aqui abaixo da liquidez e temos também essa estrutura aqui um pouco maior também abaixo dessa pequena liquidez que ele fez. E aqui, como deu esse grande pavio aqui nesse candle de agora, eu vou tomar um cuidado, né? Eu vou esperar ele fazer mais um sweep aqui para talvez entrar e aí, né, acabar fazendo mais ou menos isso. Seria a ideia ali. E bom, por enquanto não temos muito o que fazer, vou manter aqui essa leitura. E é isso, vamos ver o que vai aparecer aí pra gente. Qualquer coisa eu volto se tiver operação. Só para dar uma explicada também, né? Por que eu não entrei aqui igual fiz a entrada ontem, né? Porque vamos pensar nesse cenário aqui, né? Fez o sweep, varreu o fluxo, veio aqui na região do Fair Value Gap, fez um sweep, alinhou o fluxo novamente, e aí agora, né? Ontem eu teria entrado, foi basicamente nessa mesma estrutura aqui, ó, com alvo de 3 para 1, mais ou menos. Essa seria a operação, pensando que aqui era o fluxo. Porém, o que me deixa um pouco desconfortável, né, nesse cenário foi esse pavio aqui dos 5 minutos que acabou deixando, e aqui nos 5 minutos também, no 15 minutos, perdão,
ele deixou um pavio bem forte nesse topo. Então, eu fiquei bem desconfortável de fazer essa entrada aqui, porque ainda temos, né, essa liquidez abaixo ali, e o Fair Value Gap aqui, ele pode ainda, né, puxar o alvo, puxar o preço aqui para baixo, pensando nessa estrutura do 15 minutos. Não tenho muito costume de usar o 15 minutos, mas de vez em quando eu dou uma olhada só para, né, fazer algum filtro assim ou outro. E aí essa foi a leitura. Pode ser que ele vá direto, mas aí eu prefiro ficar de fora. E aí, ele voltando aqui atrás, eu posso estar pensando numa entrada novamente depois desse sweep aqui. Só agora eu começo a ficar um pouco mais confortável com essa leitura aqui, né? Eu ainda vou esperar o candle dos 5 minutos fechar. Agora que eu vi aqui, né, tá fazendo um novo sweep nesse topinho. Então, não sei, vamos esperar. Se o candle fechar acima, né, não fechando um sweep aqui em cima novamente, pode ser que eu entre nessa leitura aqui com o alvo ali para cima. E aí vai depender um pouco de como o candle vai fechar agora. Se fechar um sweep, não entra, aí eu excluo essa leitura aqui. Se fechar um candle bonito ali, pode ser que valide a nossa leitura. Então vai depender um pouco aí. Fico na espera do próximo candle e já vou trazendo aí a nova, as atualizações. Voltando aqui, né, o gráfico não fechou do jeito que eu queria, então eu vou manter essa leitura que ele ainda vem buscar essa liquidez aqui abaixo. E aí, sim, né, a gente toma alguma decisão, alguma coisa assim. Mas até então, essa leitura da alta, por enquanto, eu excluí aqui, né, não vou seguir com ela. Coisa que eu estou analisando aqui, né, numa hora, ele fez basicamente aquela mesma estrutura que ele fez ontem, né, que ele varreu ali um pequeno fundo. E aí eu estou um pouco confuso aqui, né, pela leitura, porque ontem, deixa eu achar aqui nos 5 minutos, aqui. Ontem, o que a gente tinha feito a leitura era que ele varreu esse fundo aqui, e aí depois ele acabou vindo buscar esse fundo aqui. E aí, numa hora agora, eu vi que ele está basicamente ali fazendo a mesma coisa. Então, eu vou dar uma esperada aí para ver o que que vai acontecer, né? Tem a notícia daqui a 20 minutos. Vou dar uma esperada para ver se ele vai sair, pensando que também agora ele está meio lateral, né? Tentou romper o fundo, o topo não foi, tentou o fundo não foi. Vou dar uma esperada para ver o gráfico andar e aí sim tomar uma decisão, porque acho que não vale a pena o risco, né, de eu entrar, fazer alguma coisa por aqui, tendo essa confusão na mente. Então, é isso aí, vou esperar um pouco. Voltando aqui agora, né? Ainda bem que eu não entrei aquela hora, porque a nossa leitura estava certa dessa liquidez aqui abaixo. E aí uma coisa que eu começo a perceber, né, que agora eu esperei a notícia, o gráfico pode estar querendo vir buscar esse fundo aqui que eu não tinha marcado. E aí, porque dentro de uma hora aqui foi até bom, né? Eu ter esperado ele acontecer. Basicamente, ele fez a impulsão, retração, ele pode estar começando a fazer a nova impulsão aqui. E aí, o que que eu vou esperar aqui? Vou ver como vai ser a reação nesse order block, ver o que que vai acontecer aqui, porque agora o nosso fluxo, teoricamente, está de baixa. Então, eu posso estar esperando aí, ver se tem alguma venda, algum topo aí varrido, para a gente poder fazer alguma coisa. Mas, por enquanto, ainda não tem nada. É esperar e é manter paciência, seguir o plano que a gente fez. Só acabei vendendo aqui, fazendo essa operação. Deixa eu mostrar aqui no TradingView também do porquê que eu fiz essa operação, tá? Então, primeiramente, vou arrumar aqui só um minuto. Ó, então, basicamente, foi essa operação aqui que eu entrei. E por que que eu fiz essa operação? Né, eu estou pensando aqui dentro do gráfico do uma hora, qual que é a leitura? Eu até falei mais cedo, né, que seria basicamente ele fez a impulsão, retração e agora seria a impulsão. Pensando nisso, aqui a gente consegue ver, né, que ele testou esse fair value gap aqui, que seria aqui, basicamente, fez o sweep, então ele colocou o fluxo para baixo. Aqui ele fez novamente uma impulsão, retração, não conseguiu limpar aquele topo, e agora ele estaria, né, em rumo buscar aquele fundo aqui que eu marquei. E aí, pensando agora nos 5 minutos, a gente estava com aquela leitura de que ele tinha feito sweep e acabou virando para alta. Porém, dentro desse sweep que aconteceu, a gente tinha também essa outra estrutura aqui que foi formada, né, pensando nessa queda. E aí, esse fundo aqui de baixo, como essa liquidez da própria estrutura era bem fraca, é só um candle ali, eu penso que o gráfico pode muito bem querer ir buscar esse fundo aqui também. E aí ele estaria usando essa estrutura aqui basicamente só como um flip
para poder continuar a queda. E por que que eu entrei nessa marcação em amarelo aqui, nesse breaker block? Eu até esperei o candle de intenção, né, até para ter uma confirmação maior nesse caso, porque aqui dentro de uma hora ele tinha formado um fair value gap aqui, e aí nesse fair value gap ele fecharia o fluxo formando essa estrutura bem naquele candle ali. Então, essa seria a nossa operação. Já entrei, já está rolando. Agora nos resta é esperar. E porque também, né, que eu não entrei na operação diretamente no toque aqui, que ele já teria andado bastante ali e o alvo seria um pouco menor. Porém, nesse toque eu estava um pouco desconfortável por causa dessa questão mesmo, ter uma confirmação a mais, porque o gráfico pode tanto quanto ir para cima quanto ir para baixo. Então, nesse caso aqui específico, eu preferi entrar no candle de intenção. Então, agora é esperar, ver o que, que vai acontecer. E aí eu trago aqui se foi stop, se foi alvo, né? Mas eu ainda vou manter o nosso plano ali de continuar colocando as ordens limitadas e não no candle de intenção. Esse aqui foi um caso específico por conta de dúvida mesmo ali dessa estrutura. Então eu preferi esperar um pouco mais para ver. E é isso, agora é esperar e ver o que, que vai acontecer por aí. Pessoal, acabamos tomando aí mais um stop, eu já coloquei aqui no Trading Plan só para mostrar para vocês. Essa foi a leitura, basicamente, ele acabou voltando ali e estopando a gente. Deixa eu mostrar aqui. E assim, ele encostou no nosso stop e já derreteu de novo, então a chance dele vir buscar esses fundos aqui continua alta, né? Porém, acontece aí, tomamos mais um stop. E hoje acho que eu não vou gravar mais nada, porque eu tenho bastante reunião, né? Não tenho muito o que passar por agora. Devo manter nisso mesmo. E aí amanhã voltamos, né, no gráfico aqui e tudo mais. Pessoal, e mostrando aí, né, só a outra entrada que eu teria feito, que seria direto no toque da região que eu tinha marcado. Praticamente aí agora ele já estaria próximo caminhando ali para o alvo, né? E isso mostra um pouco do porquê que eu não deveria ter mudado, né, o método de entrada. Eu acabei entrando aqui, que era o candle de intenção, mas não é o meu plano, né? O plano é entrar com a ordem limitada ali na região que eu coloquei. E eu aposto aqui agora que vai ter um take, vou até deixar marcado aqui para a gente poder observar. E isso é um detalhe assim que eu preciso acostumar com essa movimentação de colocar a ordem limitada. Eu acabei entrando no candle de intenção e isso me deixa bastante ansioso porque muitas vezes, né, você até for ver nos vídeos aí que eu já tenho, muitas vezes ele vem, dá o candle de intenção aqui, eu entro, ele faz isso aqui na região sem marcar a região, né, sem estopar a região e depois ele vai no alvo. Então, isso aí eu estou me comprometendo agora, né, a não entrar mais desse jeito, só entrar do jeito que eu coloquei. Eu até vou mudar aqui, tirar o candle de intenção e pronto. Então, ó, já estamos aí caminhando para o take. Isso aí dá um pouco. Eu fico um pouco frustrado, né? Porque a direção, o caminho estava tudo certo. Eu fiz a leitura totalmente certa, porém, aconteceu aí, né, de tomar um stop. Então, aí, ó, praticamente mais um take, né? Que esse seria um take, que foi um stop de bobeira. E é isso, não temos muito o que fazer. Melhorar daqui para frente, esse aqui já foi. E no mês temos 3 trades ali, 3 stops por enquanto. Vamos ver como vai ser o restante.